Vai. Boa noite a todos. Eu sou Sônia Maria e estou com uma grande tarefa, uma grande responsabilidade, mas muito feliz também. Agradeço muito a todos que propiciaram para que esse momento acontecesse. E eu quero começar numa grande tarefa micaélica, que é a de trazer por aqui e agora. Então, hoje é quarta-feira, chamada Quarta-feira Santa, porque estamos na Semana Santa, dia 27 de março. E agora seriam mais ou menos 20 horas e 15. E estamos juntos aqui para observarmos o museu, as imagens desse museu, que eu tanto prezo, que tive mais de uma vez lá, e que eu procuro sempre saber um pouco mais, e a cada oportunidade que eu tenho, eu aprendo mais. Ele fica em Colmar, que é na França, quase divisa ali com a Alemanha e a Suíça. É o Museu de Unterlinden. E nós vamos falar mais especificamente, vamos observar uma das imagens de um dos painéis desse, que é composto por três imagens, na verdade, desse retábulo de Iserheim. Sobre esse museu, eu vou falar um pouquinho, mas hoje o grupo que organizou da Rede dos Ramos escolhemos como tema, ou foi o que ficou como tema, a presença das mulheres na Semana Santa. E aí, com as imagens desse retábulo, que é considerado curativo, que as imagens por si só trazem, emanam uma energia de cura, por conta do que e como foram elaboradas ou pintadas por Matthias de Grünewald, um artista do impressionismo alemão, que era um pouco tardio em relação aos nossos artistas que conhecemos mais como impressionistas, mas que tem toda a carga ou conhecimento, né, que está cada vez mais sendo comprovado, dos mistérios. Então, eu gostaria de colocar a primeira imagem, que é do museu. Aqui, nós trouxemos, eu e Kátia, com a ajuda dela, que a gente está aqui com esse trabalho, aonde era o salão antigo, na verdade, que hoje o museu já está bem mais moderno, ele ganhou todo um espaço bem maior e um salão bem grande. Mas aqui eu quis trazer para vocês terem um pouquinho de ideia do tamanho desses painéis. E quando se adentra nesse salão, o primeiro painel que você vai ver é o da crucificação, que nós vamos observar hoje. Então, percebam a relação do tamanho das pessoas em relação ao painel. Eles são muito grandes. Então, tem banquinhos, as pessoas ficam sentadas e podem ficar o tempo que queiram a observar, que quanto mais você adentra nessas imagens, mais detalhes você percebe. Na época em que foi feito esse retábulo numa capela, era a época que na França estava se vivendo uma grande peste, uma grande doença, que as pessoas estavam sofrendo muito, que chamaram de fogo de Antônio, ou do Santo Antônio, que são pústulas, a pele começava a ficar vermelha, queimava como se estivesse em fogo, então com muita dor, depois se formavam pústulas e chegava no final, que muitas pessoas morriam,
Conta-se que chegava a cair a carne dos ossos aonde estava a peste. Então era muito sofrimento. E as pessoas tinham muita fé em Santo Antônio, que é a ordem chamada Antonita, aonde hoje está esse museu. E aí tem toda uma história em relação a Antônio, que um dia talvez a gente possa conversar, porque vale a pena. Mas principalmente por ele ter vencido os seus demônios, o seu corpo astral, é que as pessoas em grande sofrimento também recorriam a ele, pedindo, porque ele já estava morto. E neste local, a que se tornou depois também uma abadia, por conta que tinha um hospital junto, eles usavam um remédio, né, de ervas para essa doença, aonde existia como quase que um rito para que eram expostas essas ervas, esse remédio, a imagem ou a relíquia do Santo Antônio, para que pudesse permear esse remédio. Uns dizem que era de vinho e que também talvez pusesse um pouquinho de pozinho, mas na verdade, na pesquisa que eu fiz, se fala que se deixava próxima à relíquia só para ser emanado essa energia. Conta-se que os que já estavam muito mal, ou à beira da morte, como não tinha mais leitos para todo mundo, eles eram colocados nessa capela, aonde estavam essas imagens, essas pinturas. E conta-se também que alguns milagrosamente se salvavam ou morriam de forma serena. E aí foi se observando isso, cada vez mais foi se chegando à conclusão que essas imagens também ajudavam nisso. Matias Grünewald, eu tenho para mim que ele era um iniciado, porque ele tinha grandes conhecimentos. E consta nos livros que a forma que ele fazia as pinturas, como ele tirava as cores, que são belíssimas, era ele que fazia as tintas. Ele também usava minerais, ervas, com toda uma forma de um conhecimento, e até podemos dizer ritualístico, para fazer essas cores.